Então, pessoal, vamos iniciar nossa live, né? Então, hoje estamos com a Valesca, né? Vai ser uma live muito legal, a gente vai sair um pouquinho da curva dos nossos assuntos para falar da nossa valorização humana, né? Que é importante. Então, eu gostaria de deixar a Valesca se apresentar a todos, né? Contigo. Tá bem? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Então, eu sou a Valesta, ou Valesta também, como muita gente me conhece. Mais fácil Val, né? Mais fácil Val, um nome tão diferente. Hoje eu moro em Joinville, mas eu venho do Oeste também, catarinense. Eu sou formada em jornalismo. Faz muito tempo que eu me formei já e trabalhei 10 anos em agência de publicidade. Então, eu falo que eu sou jornalista por formação e publicitária por profissão. E ao longo desse tempo, então, de 10 anos de agência, eu trabalhei com muitas marcas, né? De varejo, de moda, vestuário, supermercado, concessionária, também com empresas cooperativas, institucionais. Nessa carreira na publicidade, eu encontrei o André, a gente trabalhou juntos, né, André? Em agência, na parte, então, criativa, né? Eu trabalhei como coordenadora. E ao longo desse tempo eu fiz uma especialização em design de marcas, em branding. E faz 2 anos que eu resolvi empreender, então, na área do branding, juntando toda essa expertise aí de comunicação de agência, né, que eu tinha. E hoje eu estou trabalhando mais com marcas de autônomos, né? Esse é mais o meu nicho, pequenos negócios e autônomos. E além, então, dessa parte profissional, eu também sou uma pesquisadora, né, da ciência logosófica. Não sei se alguém aqui já ouviu falar de logosofia. E também sou, então, uma voluntária, uma docente da Fundação Logosófica, né, uma afiliada voluntária. E eu acho que eu tô bem feliz, né, por poder falar desse tema, falar para esse público, né, que é da área de alimentação, da área gastronômica. Minha família, meus pais foram empreendedores desse segmento. Eu sou muito feliz e muito grata a tudo que a gente vivenciou a partir disso. E eu também falei para o André, né, que não vou vir falar, né, do universo de vocês, especialmente porque esse é do conhecimento de vocês, mas eu falo assim que eu poderia ser uma blogueira de crítica gastronômica, porque é algo assim que eu valorizo muito, né? Eu prezo assim por ter uma diversidade, por conhecer muitos bares, restaurantes, cafés e desfrutar de tudo que hoje a gastronomia nos oferece, né? Então eu sou uma grande fã. Fiquei um pouco triste que tive que ficar quarentenada por um período sem poder ir em restaurante nenhum, né? Na semana dos fins de semana. Somos muitos. Estamos voltando. Então é isso. Acho que essa é a apresentação inicial, André. Não sei se você quer complementar com mais algo. Então, olha só a incrível coincidência, né, Val? A gente tem os seus pais, né, que trabalham na área gastronômica, né? Inclusive com o seu nome de fantasia, né? Já faz um merchan aí, Val. Isso. Isso legal. Mesmo. Então, a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: como podemos alcançar mais sensibilidade e equilíbrio no food service? Uma boa pergunta, André. E vou te fazer um monte de pergunta também. Eu sou jornalista, eu só vou te perguntar. Bom, vamos lá então. Legal, então tá. Antes de responder, eu acho que é um tema bem complexo, bem amplo, né? Que a gente se propôs a conversar, a trocar uma ideia, né? Não é no formato de palestra, mas a gente vai conversar para construir junto. Também estamos aceitando contribuições aqui no chat, quem quiser trazer algo também. A Tati aqui, que eu conheço de Blumenau, tá aqui, que bom. Então, isso, vamos dar uma logo depois a gente vai abrir as perguntas. Aí na metade aí da live a gente já vai abrir para as perguntas, tá bom? Beleza, beleza. Então, vamos lá. Vamos dar uma conceituada, assim, que eu acho que é importante para saber de que lugar que a gente parte, né? De que ponto de vista. Então, eu estava hoje à tarde mesmo refletindo, assim, quando eu estava na pós-graduação, eu fiz uma reflexão assim, lá na pós-graduação de marcas, né, de branding. Pensei assim, gente, faz mais de 2 décadas, né, já fazia mais de 20 anos aí que eu estava, ano após ano, ininterruptamente estudando, né, estudando, desde lá quando os meus pais me matricularam,
até quando eu fui ali na especialização, então, estudando, né, conteúdos, conceitos, me aprofundando, e tudo isso muito, muito voltado às questões técnicas da profissão, né? Então, a gente estuda, por exemplo, né, recordo que a gente tinha que decorar a tal da fórmula de Bhaskara, né? Tinha que decorar um monte de classificações, né, do português. E tudo isso, por exemplo, eu não uso no meu dia a dia, mas eu decorei muitas coisas, né? E eu fui me formando em muitos conhecimentos técnicos, né? Por exemplo, lá no jornalismo, né? Muitos aspectos de como fazer uma entrevista, de como montar um roteiro, de teorias da comunicação, de agenda setting, muitas teorias que a gente foi aprendendo. Mas, ao longo desse tempo, então, de 2 décadas de formação, muito voltada para a profissão, porque a gente aprende para quê? Para passar no vestibular, para fazer faculdade, para entrar no mercado de trabalho, né? Que é uma área hoje que ocupa grande parte da vida, né? Hoje a gente ocupa uma área muito grande inflada nesse sentido e é disso também que estamos falando um pouco hoje, né? Nessa área que ganha tanta nossa atenção. E, ao mesmo tempo, a gente não se forma como humano, né? A gente não se forma. E esse é um dos temas da live, né? Sensibilidade e o equilíbrio humano. Então, quando eu nasci, eu não ganhei um manual. Acho que ninguém ganhou, né? Eu ganhei essa máquina, esse corpo perfeito aqui, equipado com um monte de coisa, mas não ganhei um manual, né? E você ganhou, André? No teu manualzinho assim, de como pilota a máquina? Não? No meu não. Também. Então, pouco eu aprendi na escola, né? Na escola também eu não aprendi, também não aprendi na pós, também não aprendi na faculdade, em nenhum desses lugares. E aonde, então, né? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Porque, ao mesmo tempo, eu estava pensando na área gastronômica, né? Quem trabalha com gastronomia, tem mais uma querida que a Ana, também a família dela também tem, né? Café em Curitiba, também está nessa área também aqui. E aí, ao mesmo tempo, André, a gente vê que nós nos formamos muito, né? Quem trabalha com gastronomia, Senac, né? Le Cordon Bleu, cursos, pesquisas, livros, fora de quem é da área de administração, né? MBAs, não para de estudar. E, ao mesmo tempo, quem está por trás das marcas? Quem está por trás dos negócios? Quem toma as decisões? Né? São as pessoas, não são as pessoas, né? E muitas vezes a gente sabe tudo da profissão, sabe tudo, né? De como ter um bom bar, um bom restaurante, a melhor receita, contrata um baita arquiteto que faz lá um retail design, né? Lindo, um espaço experiencial, né? E aí, na hora das relações humanas, na hora de conviver, né? Aí acaba falhando. Porque não tem conhecimento, não é por mal, mas é porque não tem conhecimento, né? Em relação a isso. Então, por isso que eu trouxe um pouquinho esse aspecto assim para a gente conceituar, né? Quando a gente fala desse equilíbrio humano, da sensibilidade, que tipo de sensibilidade, que equilíbrio humano que a gente se propõe a conversar aqui, tá? Pensando que as pessoas estão por trás das marcas, né? Eu sempre falo que o negócio, ele é o reflexo de quem administra ele, do que ele pensa. Porque do que ele pensa, a forma como ele pensa, ele se comporta. E esse comportamento, essas decisões impactam diretamente naquele negócio, no seu dia a dia, né? Hoje mesmo, por exemplo, eu estava conversando com uma profissional lá de Porto Alegre, e ela estava me trazendo que eles fizeram um grande projeto para uma instituição financeira aqui do sul do Brasil, um projeto de sound branding. Não sei se vocês já ouviram falar da marca sonora, é aquele plim-plim da Globo, sabe? A marca sonora. Fizeram um grande projeto para uma instituição, ficou lindo, ela me mostrou o projeto. Assinatura sonora, né? Exato. E aí, assinatura sonora. E aí, o que aconteceu? O gestor que assumiu a instituição na gestão seguinte jogou fora o projeto, desconsiderou, porque ele não entendia que era importante. E só a gente tem resultado, né, nesse processo, por exemplo, de gestão de marca, nesse sentido da marca sonora, quanto mais repete. Então, todo o investimento, né, alto, toda a mídia que foi colocada foi por água abaixo por causa da forma como aquele gestor pensava, né? A forma como ele entendeu que tinha que ser diferente. Então, é por isso que eu sempre digo, né? Por trás das decisões, por trás dos comportamentos, existem as pessoas. E dentro delas tem algumas coisas que se movem, né? Que refletem nas atitudes. Então,
André, tá em aberto para você também me fazer perguntas, me questionar, senão eu vou seguindo, vou trazendo, tá? Eu já vou chegar mais no tema, mas antes eu vou dar uma conceituada. Isso. Não, isso é interessante, você tocou no assunto, que muitas vezes, né, não existe a verdade absoluta, né, Val? Às vezes as pessoas estão discutindo por uma coisa que converge, né? Às vezes você pode concordar com a pessoa e fazer um ajuste, né? Você pode complementar, né? Até a gente, quando trabalhava junto, a gente fazia isso, né? Era o guarda-chuva de ideias, né? Eu lembro que você uma vez fez uma palestra para nós, explicou sobre isso, então isso é bem bacana. Não bater de frente com as pessoas, né? Eu acho que hoje o que acontece, a maioria das vezes das pessoas saírem das empresas são discussões, né? Desentendimentos, né? Então, quando acabou a relação entre colegas, colaboradores, né, diretores, basicamente acabou o vínculo, né, da pessoa com a empresa ou vice-versa, né? Então, por isso que é importante. Eu acho que talvez uma das coisas mais importantes hoje na empresa é relacionamento, né, Val? Uhum. E acho bem legal que você também tocou aí num ponto nevrálgico, assim, um ponto central, que muitas vezes o que acontece é que eu fico tão aferrada a algo que eu considero como verdadeiro, como algo que eu penso, eu fico brigando por aquilo e vem uma outra pessoa e fica dentro tá aferrado naquilo, né? Seja um cliente, né? Seja colegas, nas múltiplas hierarquias de relação. E aí a gente não se entende, né? E aí tem um rompimento. Então, muitas vezes, tem a imagem, a gente faz uma imagem na Fundação Logosófica, comentei que eu estudo lá, né? Que é como se fosse um bolo, né? E cada um tem uma fatia desse bolo. Ou como se fosse um vaso de flor também. Eu vejo de um lado, você tá vendo do outro, né? Eu tô vendo do meu ponto de vista e você do seu. Então, quando eu tenho essa capacidade de me deslocar, né? E conseguir te ouvir, peraí, o que o André tem a me dizer? Né? Será que o ponto de vista dele não acrescenta no meu? E daí, ao invés de eu sair só com uma visão, eu saio com duas, porque eu escuto a dele, e aí a gente amplia, né? Então, esse eu vejo que é um princípio importante, porque quando eu estou muito apegada a algo, eu fico rígida. E tudo que é rígido, quebra, não quebra, né? Agora, no momento da pandemia, se eu estou aferrada, eu não me adapto, eu não escuto o mercado, né? Eu não escuto o feedback das pessoas, o momento, né? O que acontece comigo? Eu quero permanecer naquele padrão antigo. E aí eu não sou resiliente, né? É igual a imagem da palmeira, né? A palmeira, ela resiste a ventos muito fortes, porque ela é resiliente, ela não quebra, ela se adapta, né? Ela permite também, enfim, né? O que está alheio a ela externo. Então, esse é um princípio que eu acho que é importante, né? De não ser rígido nas próprias concepções. E favorece muito a harmonia, né? É um trato mais sensível também. Muito bem. Antes eu tava... Pode trazer. E as pessoas confundem isso com fraqueza, né, Val? Às vezes, eu não vou me abrir uma ideia porque eu vou ser fraco, vou estar demonstrando que eu não tenho conhecimento, né? E muitas vezes, assim, é legal você ter um ponto de vista, né? Até tem um diretor que trabalha comigo, eu vivo pedindo coisas para ele. O que você acha? O que você acha, né? Porque muitas vezes a gente fica com aquele olhar engessado, né? Principalmente quando a gente está fazendo algo, a gente está ali o dia inteiro fazendo algo, a gente, um detalhe, né? Eu que trabalho com arte também, às vezes uma palavra, um acento, né? E a gente acaba não vendo, né? Então é aquela coisa, né? Exato. Imagina se toda a natureza, toda a natureza fosse composta de um tom só de cor, que fosse tudo azul, céu azul, mar azul, as pessoas, tudo. Né? E não ia ser tão sem graça, não é bonita essa diversidade, né? De opiniões, de pontos de vista, de conhecimentos, cada um agregando na sua área, né? Assim como é a criação, a diversidade das flores, dos tipos de árvore, né? Eu amo árvore e cada vez eu descubro uma nova espécie não termina nunca, né? Então parece que está no plano, né? Um plano maior de que é pra gente aprender com a diversidade, aprender com as diferenças e ouvi-las, né? Assim a gente amplia o nosso repertório. E isso é muito legal. Por isso que até, né, você tocou num ponto que agora eu vou voltar para aquilo que eu estava trazendo antes, né? De que a gente não é educado. Então, para
para ser humano, né? A gente é educado muito para nossa profissão, a gente aprende tanto, tanto, tanto para a profissão. E aí, dentro desse aprendizado que eu venho fazendo, então, né, de me conhecer, como é que é o meu mecanismo interno, né, como que eu funciono para poder pilotar melhor essa máquina, né, pilotar melhor esse carro, fazer manobras melhores, porque se eu não tenho conhecimento, eu bato em todo mundo, eu causo acidente, né? Não acontece isso, né? Eu lembro que uma vez teve um tempo que um colega falou assim, falou para mim no trabalho, assim, que eu era muito atravessada, né? Que eu saía me atravessando e causando problemas. E não é que ele tinha razão, né? Que na época, depois eu fui me estudar e ver que, de acordo com as características que eu tinha, realmente eu me atravessava. Um aspecto que eu queria trazer, então, é dessa configuração do ser humano, a ciência logosófica traz, que o ser humano ele é biológico, orgânico, um corpo orgânico, né? Bio. E essa parte bio é interessante porque ela funciona toda automática, né? Ou tu fica falando assim, coração bate, agora pulmão, absorve o ar, manda para ver. Não, né? Tudo funciona. Olha que maravilha. Olha que lindo isso, né? A gente já ganha uma máquina assim que já tem uma parte dela que funciona automático, então biológico. E a gente tem o psicológico, tem o espiritual também, bio, psico, espiritual. Como a gente está falando de sensibilidade, a sensibilidade ela se encontra na parte psicológica, é o que eu gostaria de trazer um pouquinho hoje, dentro dessa concepção do que é o estudo da logosofia, né? Então, a parte psicológica ela é composta de outros 3 sistemas. Sistema instintivo, sistema sensível e sistema mental. No mundo que a gente vive hoje, André, até eu trouxe um pouquinho naquele vídeo que você assistiu lá, né, que eu falei, a gente vive num mundo meio polarizado, sabe? A gente está em polos, assim, né? Vai polarizar. Inclusive nesse aspecto da triplicidade aí da configuração da psicologia. Então, ou a gente é muito instinto ou muito mente. E esquecemos do eixo central da sensibilidade, que é visto como que você trouxe antes, como fraqueza. Como fraqueza. Exato. Quando, na verdade, eu tenho visto que é a maior fortaleza que a gente pode encontrar, né? A sensibilidade consciente, né? Uma sensibilidade que traz muita fortaleza, que traz muita força, muita grandiosidade. Muitas vezes a gente fala, sensível é fraco, mas aí tá falando de outra coisa, né? Tá falando de, talvez, de um outro conceito que não é o da sensibilidade. E aí, por exemplo, pode trazer, André. Tá, eu só queria fazer uma pergunta bem difícil, tá? O que você acha, olha só, uma pergunta bem difícil. O que você acha de pessoas tão cultas, tão inteligentes, às vezes com um QI extremamente alto, que se deixam influenciar, hoje a gente está numa era das fake news, por exemplo, né? Por coisas assim, sem noção. Às vezes a gente fica abismado com isso. Não vamos levar para a política, mas assim, levando para o lado até interpessoal, nas empresas, como é que pode gente acreditar em coisas assim que sem explicação? O que você tem para me dizer sobre isso? Bem interessante isso. É legal que você falou de pessoas cultas, com alto QI, né? Se for observar, grandes crimes, né? Grandes desvios mesmo que foram feitos na humanidade, assim, né? Foram feitos por pessoas que falavam muitos idiomas, que tinham muitas especializações, que estudaram muito, mas que sabiam muito das suas áreas técnicas e tinham poucos valores humanos, né? Então, os valores humanos lhe careciam, né? Então, esse é um ponto interessante. Então, não está relacionado, né? Não tem uma relação entre eu ser muito culto, muito letrado, ter uma biblioteca cheia e eu realmente ter conteúdo interno, né? Eu realmente ter valores, ter virtudes. Esse é um ponto. E essa questão das influências, eu vou citar um exemplo, então, já falando de um bistrô que eu visitei esses dias aqui em Joinville, com a minha família, até eu vi que tem um familiar aqui assistindo a gente. Então, o que aconteceu? Gosto muito, como eu falei, né, de ter experiências gastronômicas e já fazia 1 mês, 2 meses que a gente estava quarentenado e eu queria muito sair, né? Queria muito ir em algum lugar. E eu entrei em contato com esse bistrô, na época eles me falaram, não, a gente ainda não abriu. Beleza, passou um tempo, entrei em contato de novo e eles falaram, sim, agora a gente abriu, pode vir. Fui lá com a minha família, num domingo de manhã a gente ia tomar um brunch, né? Um brunch, assim, sabe? Um cafezinho no final do dia, sem almoço, já emendar, ia ser bem gostoso. E quando a gente chegou lá no espaço, uma nota.
um detalhe aqui. O espaço, ele tem uma arquitetura linda. Eles têm uma chefe que estudou no exterior. Tem todo um conceito. A comida é maravilhosa. Bons ingredientes, bons cafés. Muito bom. Mas aí, quando a gente chegou, a gente foi entrar, nós estávamos em 4. E o ser lá que administra, que tá à frente, né? Ele falou, não pode entrar. Tá, então onde que a gente senta? Aqui fora. Daí a gente sentou lá fora, né? Cadeira dura, sol do meio-dia. Um familiar meu tem uma doença, assim, que ele tem bastante dificuldade. Então, eu vi que foi bem difícil para ele, assim, né? E aí, eu observei naquele ambiente que estava muito hostil, né? Por mais que tinha todos os aspectos, assim, que são muito legais, dava para ver que eles estavam muito apavorados, né? Eles estavam como se estivessem assustados, né? Que não podia entrar, porque a gente estava em 4 pessoas, era muita gente, a gente teve que ficar num ambiente externo. Pela aglomeração, tá. Pela aglomeração, mas não tinha ninguém quando a gente chegou. Só tinha nós não tinha mais ninguém. Tanto que depois chegaram mais 2 casais, e em 4 eles ficaram lá dentro, né? Nós em 4 não podia, eles em 4 depois entraram, mas tudo bem. E eu observei, assim, que muitas vezes, né, o que acontece? Essa quantidade de informação que a gente recebe, essa enxurrada de conteúdo, que é alarmista, que alarma, que assusta, que se a gente ficar acompanhando de minuto em minuto, aquilo que está na notícia passa para dentro de mim, que é o conceito de pensamentos, que é um conceito muito original da logosofia, que ele fala que os pensamentos, né, o autor da logosofia, fala que são entidades vivas que passam de uma mente para outra. Então, o pensamento que estava lá no noticiário, se eu fico consumindo aquele conteúdo, ele veio para dentro da minha mente. E dentro da minha mente, eu começo a agir, a tomar decisões com base no pensamento. E se o pensamento ele é alarmista, ele é de medo, ele é de, nossa, vai dar tudo errado, tá acontecendo isso, isso, aquilo, eu vou refletir o que para o meu negócio? O alarme, o alarde, Olha o temor. Só, que interessante isso. E aí, ao invés de eu atuo com isso, entende, André? Porque, mais um conceito, assim, ó. Imagina assim, você faz bolo com ovo estragado para comer ali com a sua esposa? Não faz bolo com ovo estragado, faz. Não faz. Não faz, né? Porque o bolo não vai dar certo. E por que as decisões que a gente toma no nosso negócio, na nossa vida, nós fizemos com base em algo que não é bom? Com base no temor, no medo, na pressa, na raiva. Até, inclusive, acontece isso, sabe? Às vezes com a gente, acontece alguma coisa que a gente não gosta e tu já fica para baixo. Daí vem outra pessoa, daí tu já tá com aquela expressão meio jururu, já tá para baixo. Às vezes, dependendo da situação, tu já dá umas patadas. Então, isso faz muito sentido até na vida pessoal, né, Val? Mas é isso. Aí, o que eu observei naquela experiência ali, naquele restaurante, naquele bistrô? Que se fosse, né, a Val, que não considerava esse aspecto do meu mundo interior, da conduta, antes eu ia ficar indignada. Eu ia dizer, não volto mais aqui, né? Olha só como que eles estão atendendo a gente. Me senti hostilizada, né? Parece que eu não era querida naquele ambiente. E aí, mas aí, como eu sei da história desses pensamentos, que eles passam de uma mente para outra, e que no mundo hoje está rondando esse temor exacerbado, né? Eu sabia que isso estava na mente dos administradores e que eles não queriam ser assim. No fundo, eles não querem, eles abriram querendo atrair as pessoas, né? Com vontade de que o negócio prospere, né? De que as pessoas se sintam bem, eles colocam tanto carinho naquele alimento. Mas eu sabia que ali tinham. Então, eu tendo a capacidade de saber, né, que existem esses movimentos, eu atuei com entendimento, né? Com tranquilidade, né? Com tolerância. Então, eu vou voltar lá, não tem problema nenhum, né? Que eles não nos serviram tão bem assim, porque eu sei que naquele momento eles estavam, então, sendo acometidos por esses pensamentos que eram contra o verdadeiro querer, contra o que eles realmente queriam, né? Porque ninguém acorda de manhã pensando assim, não, hoje eu vou brigar com alguém, hoje eu vou discutir. Ninguém acorda, todo mundo acorda querendo que dê certo, né? Mas por que a gente não consegue, né? Quando acontece algo, a gente quando vê, falou, depois pensa, não era bem isso que eu queria dizer, não era assim que eu me sentia, né? Por quê, né? Por que tem isso? Aí volta naquele conceito que eu trouxe dos pensamentos que eles passam de uma mente para outra. E se eu não estou consciente, eu não crio defesas para minha mente, eu sou
então, né, escrava deles. Depois eu posso te dar um exemplo do que eu vivi, mas você quer comentar algo? Não, isso, nossa, foi muito importante nesse ponto que você tocou, porque a gente já viu vários casos já, por exemplo, de pessoas que vão sem máscara no estabelecimento, a pessoa vai na porta, aconteceu comigo no mercado já, acabei esquecendo no começo da pandemia, acabei esquecendo da máscara e até tinha entrado o decreto aqui, municipal, enfim, mas eu nem sabia que tinha entrado o decreto. A pessoa me barulhou na porta, não, aqui tu não entra, pulou na minha frente, não, 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 aqui tu não entra. E ficou lá e fechou os braços e ficou na minha frente. Tá bom? Aí sorte que eu tinha uma máscara no carro, eu entrei, mas assim, tipo, né, já pensando, meu Deus, será que eu volto nesse lugar? Então, isso acontece bastante, né? Então, muitas vezes a gente esquece que tem o cliente, só está aberto por causa do cliente, né? E tem essa situação, mas a gente, se alguém não está levando máscara, é interessante a gente dar uma dica. Tem máscaras na porta. Exato, é tão baratinho uma máscara, gente. Né? Tem um do lado da porta, se alguém vem, senhor, não pode entrar com máscara, mas a gente tem uma aqui para o senhor e tal. Sei que o senhor esqueceu alguma coisa. Ser cordial, né? Promover muito importante isso, né, Val? É isso aí, promovendo as alternativas, né? E aí, dentro do que eu estava falando antes, então a gente está nessa polaridade, né? Tem os três de um lado. Então tem esse sistema instintivo, que é aquele mais animalar, assim, que ele é o medo, a fuga, tomar decisões sem pensar, proteção, né? Que nem o meu gatinho aqui em casa, ele tá muito guiado, ele é um sistema instintivo, né? Se alguém chega aqui em casa e quer fazer um carinho nele, ele não tem a capacidade de sentir, de pensar, ele logo sai correndo, porque ele não consegue razoar, né? Ele atua pelo instinto. E aí, do outro lado, então, a gente ou atua com esses pensamentos que estão rodando o mundo, passando de uma mente para outra, né? Como se fosse joguete, assim, a gente joguete desses pensamentos. E aí não atua a sensibilidade, que seria um fator, assim, muito importante para equilibrar os outros sistemas, né? Para ajudar a gente primeiro a sentir, né? Eu sentir. E depois eu pensar, e depois eu tomar uma decisão. Aí eu atuo com equilíbrio também, né, dentro dessa minha natureza humana, e as decisões são mais acertadas. A gente vive num mundo onde tudo tem que ser muito rápido, a decisão tem que ser para ontem, né? E eu recordo, assim, de que eu tinha muito isso, tinha que resolver tudo na hora. E aí, muitas vezes, eu dava perigo, nascimento... Né? Mora o perigo, porque você dá nascimento para algo prematuro. Então, tudo precisa de um determinado tempo para amadurecer, né? Ter o processo de gestação de uma ideia, de uma decisão. Então, igual um bebê, né? Se eu coloco prematuramente no mundo, depois ele vai ter determinadas dificuldades. Então, um projeto é a mesma coisa. Só que muitas vezes eu quero que ele nasça completo, da melhor forma, mas um pensamento fica me falando, vai, vamos, acelera, despacha, que era o que acontecia comigo, né? Daí eu tinha o apelido de Sedex, de rapidinho, de despachada. Só que ninguém sabia que muita coisa... Eu tinha te dado um apelido para você, né, Val? Eu não lembro qual que era que você me deu. Eu te chamava de tratorzinho. De tratorzinho, porque, ó, tinha que, entende? De estar sempre atropelando tudo. Sim. Então, isso é uma característica que eu observei em mim, que trazia muitos malefícios, né? Trazia muitos malefícios. As coisas não davam certo. Né? No caso lá da agência, mandava material errado para gráfica, porque não parava para revisar certinho, para ter o tempo dele passar por todas as pessoas, porque queria despachar. Você era bem competente, viu, Val? No caso do tratorzinho é porque você conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então tinha... Não, mas isso é uma característica das femininas, viu? Isso também tem bastante coisa. Pois é. Tá, mexendo polêmica e balando fio, né? Verdade. São as nossas potências individuais, né, das naturezas. Isso é tão bonito. Então, uma coisa que eu queria falar para você, só para a gente cortar um pouquinho assim. Vai lá. Foi falado muito no início do século aí, né, que o grande mal da humanidade seria o estresse, né, a partir do momento. Hoje já mudou isso, já mudou essa ideia. Hoje se fala que é a ansiedade, né? Então, isso resume tudo, né, Val?
o que a gente falou, né? E a gente viu, tudo tem que ser apressado, né? A comida, acelera a comida, né? Fast food. A gente acelera todos os processos aí com determinados produtos químicos nas plantações, né? Prematuro, né? Os contatos que as crianças têm, às vezes, em idade prematura de várias coisas. E isso, novamente, volta, né? Um pintinho, ele precisa de 21 dias para ele estar pronto, né? Para sair da casca. Então, os projetos também. Então, esse é mais um elemento que eu acho que é importante de considerar como equilíbrio, assim. Eu sempre falo assim, deixa a ideia dormir. Deixa a ideia dormir. Porque é tão legal que quando a gente para sentir, às vezes vem algo que complementa o projeto. Vem, pô, tive uma ideia, ou eu sinto que não é agora, né? E aí você deixa também atuar esse outro mecanismo, né? Que ele tá já atuando, só que você tem que parar para escutar ele. Para escutar, porque todos nós temos um sistema sensível, mas eu preciso parar para conceber ele também. E aí eu tenho a capacidade de antever coisas, né? Às vezes, várias vezes eu comprovei na minha vida, assim, que era muito legal, porque eu comecei a testar, né? Ó, o pensamento tá me dizendo, faz agora, despacha, resolve. E daí eu, não. Vamos deixar para fazer isso aqui, deixa ele descansar, faz o que precisa ser feito. No outro dia, vinha alguém e me trazia algo que completava o projeto, que era a pecinha que faltava, sabe? Ou eu descobria algo, ou eu observava, olha, lembrei, tem tal coisa que estava faltando. Então, isso é importante, né? Às vezes, promover uma reunião interna para ouvir todas as pessoas, né? Ter essa capacidade de quais são os outros pontos de vista dentro desse mesmo projeto, né? É uma questão interessante. Então, não sei se eu respondi esse teu último comentário da ansiedade, né? Eu vejo que tem da ansiedade, né? Tem um outro elemento que eu queria trazer também, é da ciência logosófica, da logosofia, que fala que os grandes males, assim, eles são a inconsciência e a ignorância. Daí falando, não, mas o que tem a ver com ansiedade? Tem tudo a ver. Porque eu só sou ansiosa quando eu não tenho conhecimentos sobre como que o meu mecanismo humano funciona e como que eu posso intervir nele. Então, se eu tenho conhecimento sobre a psicologia humana, sobre o aspecto, né, que eu trouxe ali espiritual também, eu vou começando a cada vez mais me tranquilizar, me serenar, porque eu consigo não me deixar ser levada pelos pensamentos, mas me levar pelo meu próprio querer, né? Então, Então por isso a que a ansiedade, na ignorância e a verdade, consciência... isso. A ansiedade, na verdade, é a ignorância, no caso, ela é a falta de paciência de ouvir as pessoas. Então, isso seria uma ansiedade, né? Se você for ver também desse ponto de vista. Né? Então, é muito Exatamente, importante exatamente. isso. Mas vamos lá, Val. A gente Vamos lá. queria... vamos citar uns exemplos pontuais, né? Sobre isso que a gente está falando, né? Acho que tu teria alguma coisa para falar para nós sobre isso. Eu estava até pensando nessa questão, assim, de quando eu tenho essa capacidade de equilibrar os meus sistemas internos como ser humano, né? De ter essa capacidade de me harmonizar, de compreender como que eu funciono e como eu atuo, eu promovo mais acertos na minha vida. Então, esse é um ponto, né? Observar, assim, se algo que está dando errado lá no meu negócio, lá na minha vida de relação, com os meus filhos, se esse erro, ele não está vindo de dentro de mim, né? Que tem uma causa. E a causa eu tenho aprendido com a logosofia que ela é interna. Então, o resultado de quando eu começo a me equilibrar internamente, a me conhecer, né? E a atuar sobre essas causas, eu começo a mudar os efeitos. Então, esse foi um dos primeiros resultados que eu tive, assim, as coisas davam errado e depois começaram a dar certo. E eu vi que, poxa, eu tenho interferência direta. Eu tenho interferência direta nesses acertos, né? Eu fico assim, não vá que não era culpa dos meus pais, não era culpa do governo mesmo, era eu que sou responsável, né, por fazer a minha vida ser melhor, né? Eu começo a não delegar para os outros. Então, o acerto, né, quem não quer acertar, começa a ser um bom resultado dessa vida mais equilibrada. O aspecto de antever as tendências também eu trouxe, né, de estar um pouco mais antenado no que vem aí. A gente vive num mundo de mudança constante. Mudança, a gente muda, recicla o conhecimento assim de pouco em pouco tempo, né?
muda muito. E se eu não aprender a pensar e só decorar as coisas, eu vou ter que estar sempre fazendo curso. Eu vou estar sempre fazendo curso. Mas se eu aprender a pensar frente a algo, eu também não vou ficar sendo escrava de ter que estar sempre aprendendo coisas novas no sentido ali profissional e prático. Porque se eu parar para pensar, muitas vezes eu consigo ter soluções, eu consigo entender algo, né? Sem ter que ir lá e decorar, sem ter que alguém ficar sempre me ensinando. Então, esse é um ponto, assim, dentro dos sistemas que eu citei, da mente, André, tem a faculdade de pensar, de criar novos pensamentos, de criar novas ideias e novas soluções. E eu acho incrível esse negócio de quem trabalha com a Rafinato Softwares, né, de quem trabalha com tecnologia, porque esse ramo ele é capaz de automatizar algo que o ser humano não precisa fazer, porque é automático. O computador faz, o software faz, né? E muitas vezes a gente fica temendo as tecnologias. A tecnologia vai vir e vai tirar um monte de emprego. Mas será que o ser humano, ele foi desenhado, ele foi projetado para o dia inteiro ficar colocando uma coisa no lugar mecanicamente, assim? Executando, assim, pega, passa. Pega, nossa. Eu lembro quando eles instalaram lá no supermercado do Oeste, lá da cidade que eu morava, o primeiro no supermercado caixa eletrônico, que passava a mercadoria, não precisava da moça do... Como é que se chama? Do supermercado? Do caixa ali. A moça do caixa do supermercado, a caixa. E várias pessoas na cidade falaram, nossa, e agora, né? O supermercado emprega tantos caixas, o pessoal vai ficar sem emprego. Gente, o ser humano foi desenhado para fazer algo muito maior do que ficar 9 horas por dia lá dando troco, né? A gente precisa criar, construir, pensar, né? Aprender com a natureza, com todas essas coisas novas, né? Operadora de caixa, exatamente, grata, Carla. Então, esse é um aspecto, assim, que eu fico... Que bom que existem empresas aí de ponta, pesquisando tecnologias que vão fazer tudo aquilo que não era para o homem fazer. Né, André? Você tinha pensado já sobre isso? Essa automatização? Então, nosso foco aqui na nossa empresa é isso, tá, Val? Até há pouco a gente lançou um produto que é uma automatização de balança. E assim, a gente fala que não é para substituir o operador de balança, mas sim para você colocar aquela pessoa no lugar mais estratégico, né? Exato. Otimizar a empresa, né? Então, isso é importante, porque é um trabalho assim que, nossa, né? E a gente está lançando uma outra solução daqui 1 ou 2 semanas, que também, eu não vou dar spoiler, tá? Senão o pessoal me pega pela orelha depois. Mas assim, vai ser revolucionário, assim, não vai ser assim muito muito legal, né? Então a gente, olha só que bacana, a gente também está com algumas soluções que a gente está lançando dentro do que essa situação levou a gente a pensar, né? Então a gente tem que se reinventar, tem que pensar no novo. As empresas são prestadoras de serviço, né, Val? Eu até comentei esses dias aí com o pessoal do comercial que toda pessoa jurídica, ela tá lá para resolver uma situação, um problema que alguém tem, né? Não existe outra forma de pensar, né? Então, quanto mais problemas a gente está resolvendo, mais faturamento, mais clientes a gente vai ter. Então, a partir do momento que a gente parar de resolver problema, opa, né? Então, a gente tem que começar a pensar, né, na saúde da empresa. Então, é esse detalhe bem importante, né, Val? Se alguém vai no restaurante, ele está com um problema, que é a fome, né? Que é a fome. Ele tá se sentindo sozinho, né? Que a gente descobriu ainda mais com essa pandemia, que um restaurante, né, um food truck, um bar, ele serve muito mais do que uma alimentação. Ele serve para a pessoa se distrair, serve, né? E as pessoas se tocaram disso, porque agora tem que ir de máscara, tem que passar álcool, né? E daí você sente todo aquele desconforto, né? E querendo ou não, né? O restauranteiro do restaurante,
ele sente isso, né? Ele tem essa angústia de passar para o cliente aquele conforto que nem você falou, né? Então todo mundo aflito, tá ali, tem doença no meio, não tem, né? Então é toda uma situação assim que fugiu um pouco do controle, mas agora isso vai servir para a gente evoluir, né, Val? Com certeza. E descobrir isso que você falou, né, André? Que eu acho que isso é um ponto bem interessante de que os bares, cafés e restaurantes, eles também, porque pedir comida a gente pede pelo iFood, a gente faz em casa. A gente vai para algum É isso lugar aí, porque a gente quer se encontrar, a gente quer conviver, né? A gente quer trocar, a gente quer se trocar integrar. experiências. Então, isso é mais um fator humano, né? Será que o espaço que eu tenho, ele privilegia esse contato entre as pessoas, esse contato feliz, né? Esse estar juntos, né? Ele é um ponto de encontro, eu me sinto bem aqui, né? Ele resolve também esse problema que eu tenho, esse problema de me vincular, como você trouxe com as pessoas. Então, isso é muito Uhum. legal. Então, eu vejo assim que quando tem essa questão assim, quando eu tenho esse olhar mais sensível também, que eu consigo conceber a real necessidade daquele ser humano que está ali, eu também consigo já antever uma solução, né? Uma solução, porque o ser humano sempre quis isso, mas agora que a gente está se dando conta de que o bar precisa ter isso e aquilo, de que precisa ter uma iluminação legal, um lugar para sentar, que ele possa ficar ali 2, 3 horas, mas a gente sempre quis isso. Só que agora a gente está enxergando, né? E quantas coisas mais a gente também pode começar a enxergar, a criar e a construir quando eu paro de me ocupar de fazer coisas que talvez uma tecnologia podia estar resolvendo, né? Então, esse é um aspecto bem interessante. Até você trouxe essa questão de relocar as pessoas, né? De relocar as pessoas para outras coisas. Tem uma questão que eu valorizo bastante, que é deixar as pessoas criarem. Deixar as pessoas à vontade para que elas possam trazer o melhor delas, né, para aquilo. Então, por que eu tenho ser humano aqui, né? Eu tenho ser humano que é só para executar coisas ou eu tenho seres humanos que têm uma mente, que têm uma sensibilidade, né? Por quê? Então, muitas vezes eu esqueço isso, eu tenho lá 30, 50, 200 pessoas no meu negócio e eu fico falando que eles têm que só obedecer o que de cima para baixo. Quando tem uma potência ali, né? Uma potência de alguém que quer se realizar, às vezes, que quer fazer uma coisa que ele se sinta mais feliz. Então, agora mesmo eu tô prestes a organizar um evento e eu sempre falo para os fornecedores assim, criem, né? Coloquem o melhor de vocês, se sintam à vontade, né? Ó, eu tenho isso que é bom considerar, é mais ou menos esse caminho, mas agora é com vocês. E as pessoas ficam tão felizes, falam, posso, pode. Por quê? Porque está acostumado a só executar coisas que já vêm prontas, que já vêm pensadas, né? E aí a gente para de pensar e a gente começa a acreditar que é o que você trouxe ali no começo. Você trouxe, né? Por que as pessoas acreditam em coisas tão absurdas? Porque a gente foi ensinado a decorar, André. Não tinha que decorar a fórmula de Bhaskara, não tinha que decorar um monte de coisa para repetir na prova. Daí o O aluno que ABC. resolvia inventar uma coisa diferente que pensava, ele tá errado. Tá errado, porque não é Uhum. assim. Então a gente foi meio que aprendeu assim, não, eu tenho que repetir, eu só repito. E aí eu deixo de usar e vai estragando esse mecanismo maravilhoso interno. Igual uma bicicleta que fica muito tempo parada em ferrugem, né? É verdade. Então eu preciso aprender a me movimentar internamente. Imagina que potência você ter um negócio com 20 colaboradores que pensam. Não é uma potência isso? Então, eu vou fazer um pouco um merchan aqui da nossa empresa. Nossa empresa, Vai lá. se eu não me engano, acho que tem mais de 70, 80 colaboradores. E assim, é impressionante. A gente tem um corpo de diretores muito grande. E assim, a harmonia, sabe, que tem a empresa, cada setor da empresa. Até inclusive, tá? Se você é programador, mande currículo para nós. A gente tem 2 vagas, tá? Então já estou Estamos aproveitando aqui contratando. para fazer o merchan do RH, tá? Então, mas assim, a harmonia da nossa empresa é impressionante, né? Então, não quer dizer que uma empresa com poucos colaboradores vai ser uma empresa organizada e com bastante muito, né? A liberdade é fundamental para tudo É isso, para verdade. as pessoas poderem fazerem o que gostam, né? Eu acho que o relógio tem que se livrar, tem que se livrar do relógio, né? Porque o relógio é escravo da gente, né?
Ainda mais quem pensa, né? Val, A gente é sabe escravo do disso. relógio. No mundo comum, Exato. geralmente é assim, a gente é escravo dos ponteiros do relógio, né? E se tem um ensinamento logosófico que fala bem isso, André. Exato. E olha só, olha uma coisa bem interessante, Val. Acontece muito comigo. Eu trabalho em casa às vezes, sabe? Até minha esposa briga comigo, porque ela, André, o que você está pensando? O que você está pensando? Às vezes estou lá deitado, estou olhando para cima, né? E eu deixo atrás da cabeça, né? Eu sempre falo isso, eu deixo aqui atrás da cabeça uma coisa pensando. E às vezes eu vou dormir, vou tomar banho, eu tô lá, bah, olha só, né? Então, Teve ideia. né? Então, isso vai de encontro até que você falou antes, né? De não tomar, como é que se diz, ações, né? Não ter atitudes de cabeça quente ou quando você teve uma ideia muito boa também, né? Porque pode mudar, né? Pode mudar para melhor, para pior, enfim, né? Então, por isso que é muito importante, né, Val? Muito, muito legal. E sabe uma questão que eu até separei aqui para a gente falar um pouquinho, André? Já que a gente está falando de sensibilidade, dentro do sistema sensível, o autor da logosofia fala assim, que a gente tem de um lado as faculdades da sensibilidade e do outro lado os sentimentos, né? Então a nossa sensibilidade ela tem faculdades, né? Tem a faculdade de amar, de agradecer, de querer, de consentir, muitas faculdades. E tem os sentimentos, né? De alegria, de simpatia, de gratidão, de amor, de conciliação. E dentro dessa faculdade, das faculdades da sensibilidade, tem uma que está muito na moda agora, que todo mundo fala, que é a tal da gratidão. Não virou? De uns tempos para cá, virou uma buzzword, né? Todo mundo fala, né? Da tal da gratidão, né, André? Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão, exatamente. E já que a gente está falando desse tema, então, da sensibilidade, foi uma das que eu elenquei. Então, para a gente tentar focar um pouquinho nisso que a gente vem falando desse ramo do trabalho econômico, né? Como que eu atuo com isso. Existem vários ensinamentos logosóficos, então, sobre gratidão, e num resumo, assim, o que eu entendo dela é que ela não se resume a um simples vocábulo, a uma simples expressão. Então, se eu ficar só gratidão, 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 né? Ela não está aí alcançando a potência máxima de que... Vira paisagem, né? Vira paisagem, vira slogan, né? Que só tá lá na publicidade, mas não tá na realidade. Então, a gratidão, ela começa a entrar em ação, eu tenho aprendido, quando eu correspondo ao bem que eu recebo, né? Quando eu valorizo e eu correspondo ao bem que eu recebo. Então, pensando aí numa cadeia comercial, né, André? Como que eu me coloco frente a algo que eu recebo? Um benefício, né? Um bem, seja de um fornecedor, de um cliente, de um colega de trabalho, né? Será que, primeiro, eu reconheço que é um bem? Será que eu reconheço que isso é uma coisa boa na minha vida, que me traz benefícios? E se eu reconheço, acho que esse é o primeiro movimento, né? De reconhecer. Como que eu valorizo? Né? Como que eu valorizo? Muitas vezes a gente quer valorizar e devolver para a mesma pessoa, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz esse movimento, eu queria devolver para a própria pessoa. Eu recordei de um bem que eu recebi muito grande, eu queria devolver para aquela pessoa. E depois eu entendi que o bem, ele precisa ir adiante. Ele precisa ir adiante. Então, aquele mesmo afã, aquela alegria, aquela gratidão que eu sentia, eu precisava corresponder para o próximo ser que eu tivesse oportunidade. E aí ele poderia corresponder para o outro, poderia corresponder para o outro. E a gente ia construindo, então, um vínculo de benesses, né? De coisas boas, assim. Então, ela para de ficar só na escrita e passa para a ação. Isso. Só para complementar, tem uma frase do Pondé que ele diz assim, que o benefício do perdão é para aquele que tem atitude de perdoar, não para aquele que é endereçado o perdão. Né? Então, isso faz a gente pensar muito, tá? Às vezes a gente quer perdão numa situação, mas olha só que interessante, né? Então, o gesto de perdoar, ele é muito forte, né, Val? Então, não só a questão do perdão, mas outras atitudes, né? Que vem do coração, como você complementou o perdoar também é uma faculdade gratidão. da sensibilidade. Exatamente.
Muito legal. E quando a gente vai vendo que tem todos esses recursos dentro da gente, né, para poder atuar de uma forma mais humana, porque é isso que é, né? Você me fala que eu não nasci humano, mas eu preciso me tornar. Eu nasci um homem, né, mas eu preciso me tornar humana, ser humana, na medida que eu me desenvolvo dentro dessas minhas potências mentais e sensíveis, né? E aí eu vou me tornando cada vez mais humana, né? Cada vez mais com virtudes, com valores, com atuações inteligentes, né? E não fruto do instinto. Porque se eu atuo só com o instinto, só com aquilo que... com o medo, né? Com o temor, com aquela pressa, aquilo tudo, cobiça, várias coisas do instinto, eu tô me assemelhando, como eu trouxe no vídeo lá, né? O meu gatinho aqui em casa, né? E como seres humanos, com todo o respeito à espécie, né? Que adoro os bichinhos, acho que coisa linda da criação, né? Com todo respeito, o ser humano ele tem prerrogativas maiores, né? Ele está realmente destinado a percorrer caminhos maiores de criação, né? De aprendizado, de ensino, de evolução. Então tem tudo isso. Não, olha só que interessante, só para a gente dar uma quebrada no assunto. Eu tô com... Bom, tu conhece, né? O meu cachorrinho, o Beagle, né? Ele Lembra do existe Beagle? ainda? Opa, tá com 8 Que anos. legal! Nos últimos dias que deu aquelas chuvas fortes ali, entrou água na casinha dele. Agora, ameaça o tempo, começa a garoar, ele começa a quá. Ele quer que eu vou lá e solte ele, né? Então, olha só como é que o instinto é forte, né, Val? Né? Muitas vezes... De proteção, ele quer se proteger também, né? Exatamente. Mas tem o programado, ó, é automático. Agora ele viu água e ele corre, né? E não Então... acontece com a gente assim, André. Deu um problema com um cliente uma vez, aí quando vai dar aquele mesmo problema, acende essa luz assim, e eu atuo igual, né? Eu faço a mesma coisa. É o trauma, né? O mecanismo do trauma ali. Então, mas eu tenho uma capacidade de pensar, parar e pensar, pô, peraí, né? Eu não preciso atuar com instinto. Olha que legal esse aprendizado do cachorro. Então, e vai nossa dica aqui, né? A gente está quase no fim da nossa live. Quase no fim. O pessoal adotar, vamos levar isso para a prática nos estabelecimentos. Pensar um pouquinho, né? Tipo, o cliente não está com máscara, está aglomerando gente, né? É um cliente, né? A gente não orientar o pessoal, a nossa equipe que está trabalhando com a gente, a estar fazendo as coisas com carinho, né? Ó, você não está com máscara, mas a gente tem uma aqui para você se proteger e tal, né? Então, é importante isso, passar aquele carinho para o cliente. A gente está numa situação que todas as pessoas estão aflitas, né? Tanto cliente, como empresário, como colaborador. Mas a gente precisa também ser menos instintivo, né, Val? A gente precisa agir um pouquinho mais com calma, parar para pensar, né? Muito bem, legal. Será que alguém tem alguma pergunta para a gente? Algo que a gente possa trazer nesses minutinhos Vamos finais abrir para perguntas, aqui? né? Eu vi que a Tati trouxe aqui excelentes colocações. A sensibilidade e o pensar unidos podem fazer coisas incríveis em nossa vida, né? Olha só, essa união desses dois mecanismos. Muito bem. Isso, às vezes, o que os olhos físicos não veem, a sensibilidade também capta. Então, a gente aprende a ter esse olhar um pouquinho mais humano e que traz tanta felicidade também, né? Harmonia nas relações, equilíbrio na vida, né? Isso é muito bom. Então, Val, só gostaria de fazer uma pergunta para você. Eu tenho acompanhado no mundo corporativo, assim, que as grandes empresas estão cada vez mais trabalhando esse lado humano, né? Estão focando mais em experiências humanas, né? Vou dar um exemplo, a Dove. A Dove tem campanhas, né, de valorização de mulher, né? Abraçou a causa, né? E várias outras empresas trabalham nesse sentido, né? Também de valorizar, né, a comunidade, as pessoas, né? Como é que você vê isso, né? Hoje, que a gente pode trazer até uma grande dica até para o pessoal, né? Eu acho que, vamos lá. Tem várias nuances desse ponto. Então, quando a gente fala assim, humanização das marcas, né? Então, primeira coisa que as pessoas pensavam na publicidade é assim, vamos humanizar as marcas, vamos colocar pessoas nos anúncios, né?
Mesma coisa, o último buzz aí da publicidade é vamos valorizar as etnias, vamos colocar afrodescendentes nas peças publicitárias. Aí eu pergunto, será que só isso humaniza? Será que isso torna a gente mais ser humano, com mais virtudes, com mais valores, com mais capacidade de pensar e de sentir? Só o fato de eu colocar uma pessoa ali no meu anúncio, né? Eu vejo que esse é um passo, assim, pequenininho, frente a algo muito grande que a gente precisa fazer. É um passo, né? É um passo, mas não dá para deixar a minha marca humanizada porque eu coloco as pessoas ou porque eu chamo lá na minha rede social pelo nome, né? Que agora não, você tem que chamar pelo nome, você tem que responder, isso é ser humano, né? Então eu vejo que vai além, né? Que o ser humano é eu despertar essas potências adormecidas e eu cultivar esses valores e virtudes para me tornar humano. Agora, uma marca, ela tem humanos por trás, é feita por pessoas e se relaciona com pessoas. Então, a gente está num relacionamento também de humano e humano. Mas o que não dá para fazer é humanizar um negócio também. Também vejo que aqui tem um ponto delicado, assim, sabe, André? Porque não dá para eu dizer que uma empresa, por si só, ela vai ter características completamente humanas. Uma empresa não tem uma sensibilidade, uma empresa não tem um espírito, né? As pessoas que estão ali por trás têm. Então, eu vejo que humanizar as marcas é quando eu também coloco o fator humano acima do fator, às vezes, comercial, né? Porque que razão que tem de ser eu ganhar uma vantagem comercial se eu perco algo que me enobrece como ser humano? Que vantagem que tem? Que vantagem que tem? Então, assim, para mim, isso é uma marca que tem uma abordagem mais humana, né? Quando pensa no bem, quando tem atitudes mais conscientes, mais elevadas, né? E não também só aquilo do pensando num aspecto ambiental, porque às vezes ele faz o politicamente correto porque tem que fazer para seguir uma cartilha. Ou eu faço isso porque eu sei que é bom, porque eu sei que tem benefício, porque eu sei que tem vantagem. Aí muda a história, né? E aí muda, né? Eu não viro um repeteco, mas eu viro um ser que pensa. Pô, esses dias eu fiz só para fechar, assim, eu fiz um tempo atrás uma pesquisa sobre um vídeo de reciclagem. Um tema super fácil, né? Todo mundo estudou na escola e tal. E eu fui ver, né, fazer uma pesquisa de como que era as pessoas que estavam lá reciclando o lixo. Lá na ponta, separando para reciclar. E as pessoas recebiam coisas extremamente sujas, estragadas, porque ninguém lava. Entendeu? E aí eu falei para várias pessoas da minha convivência assim, ó, queridos, é importante lavar por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro, por causa, expliquei, né, todo o processo, porque a pessoa que estava lá na ponta, às vezes se cortando, né, às vezes tendo que lidar com uma coisa que estava estragada há dias, e aí é engraçado porque as pessoas não entendem, porque o conhecimento não partiu de dentro, né, e aí às vezes acaba fazendo coisas mecânicas, não, eu aprendi que é assim, eu sempre vou julgar assim, né, no lixo. Mas então, o que eu quero dizer com isso, assim, que vamos pensar um pouco por quê, né? Por que eu estou fazendo isso? Eu acho que isso humaniza. Quando eu começo a pensar e pensar no lado humano, conceber as pessoas. Então, Val, a gente está encerrando essa live, tá? Agradecer a todos pela presença. Logo vai estar nas nossas redes sociais, tá? Tá acabando, já tem 10 segundos, tá bom? Tem 10, então, né? muito obrigado a todos. Grato, queridos. Sim, valeu, um então. grande abraço. Fiquem bem. Abraço, todo Grato, mundo. André.